Vivemos em um mundo que valoriza intensamente diplomas, certificados e títulos. Desde cedo, somos ensinados que o caminho para o sucesso é linear. Estude bastante, tire boas notas, faça uma faculdade respeitada, arrume um bom emprego e então talvez conquiste a estabilidade financeira. Esse modelo foi reforçado por gerações inteiras, mas Napoleon Hill, em sua obra clássica Pense e Enriqueça, desafiou radicalmente essa lógica. Ele mostrou que, embora a educação formal tenha seu valor, ela não é, por si só, capaz de produzir riqueza, liderança ou realização pessoal. Hill afirmou que os maiores segredos do sucesso não estão nos currículos escolares, mas na maneira como usamos a mente, alimentamos nossas crenças e aplicamos princípios invisíveis no dia a dia. O início da jornada de Hill na década de 1900, Andrew Carnegie, magnata do aço e um dos homens mais ricos do mundo, lançou um desafio a um jovem jornalista chamado Napoleon Hill: estudar os hábitos, crenças e estratégias dos maiores milionários da época e organizar esse conhecimento em uma filosofia prática que qualquer pessoa pudesse aplicar. Hill aceitou o desafio e passou mais de 20 anos entrevistando e analisando mais de 500 líderes e empreendedores de sucesso. Ele conversou com nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell, Charles M. Schwab e muitos outros. Ao longo desse processo, Hill percebeu um padrão claro. A maioria desses homens e mulheres não havia se tornado milionária por causa de notas altas ou diplomas universitários. Na verdade, muitos eram considerados estudantes medianos. Alguns nem terminaram a escola. O que eles tinham em comum era algo diferente. Um propósito claro, um desejo ardente de conquistar seus objetivos, uma fé inabalável em suas próprias visões, a disciplina para planejar e persistir, a habilidade de se associar com outras mentes brilhantes. Esses princípios formaram a base do que Hill chamou de a filosofia do sucesso. O que a escola ensina e o que ela deixa de ensinar. Escola tradicional oferece conhecimentos úteis, matemática, ciências, história, línguas. Esses conteúdos ajudam a formar o raciocínio lógico e a ampliar a visão cultural. No entanto, Hill destacou que a escola não ensina, e ainda hoje raramente ensina, certas habilidades que definem o destino de uma pessoa, tais como identificar e cultivar um propósito definido, como transformar um simples desejo em força realizadora, como dominar a mente através da autossugestão, como lidar com fracassos temporários e persistir até vencer, como usar a imaginação criadora para enxergar soluções invisíveis, como se cercar de pessoas certas, o mastermind para multiplicar forças. Esses conhecimentos não aparecem em provas ou boletins escolares, mas estão presentes em todas as histórias de sucesso que Hill estudou. O propósito definido, a primeira grande lacuna. Enquanto a escola forma profissionais, Hill dizia que poucas pessoas saem dela com uma noção clara de propósito de vida. E aqui está um dos maiores segredos do sucesso. Sem um objetivo definido, a mente se dispersa. Hill comparava uma pessoa sem propósito a um navio à deriva. Ele pode até flutuar, mas sem destino certo, será levado pelas correntes do acaso. Já uma pessoa com propósito definido, mesmo que enfrente tempestades, consegue se manter firme rumo ao porto que escolheu. Exemplo prático. Henry Ford não queria apenas fabricar carros. Seu propósito era colocar um automóvel na garagem de cada família americana. Esse propósito claro deu direção a todas as suas ações e alimentou sua persistência contra os críticos. Exercício. Pergunte-se agora, qual é o meu propósito definido? Se não conseguir responder de imediato, reflita diariamente até que uma visão clara surja. O desejo ardente, o combustível invisível. Escola valoriza boas notas, mas Hill mostrou que nenhum boletim pode medir a intensidade de um desejo. O desejo ardente é a força invisível que separa os que tentam dos que conquistam.
Desejar ardentemente é estar disposto a agir, mesmo sem garantias. A trabalhar quando os resultados ainda não aparecem, a persistir quando todos já desistiram. É a chama que mantém a pessoa em movimento, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Exemplo prático. Edison fracassou mais de 1000 vezes tentando criar a lâmpada elétrica. O que o manteve ativo? Um desejo ardente de iluminar o mundo. Exercício. Escreva em detalhes o que você deseja conquistar em quanto tempo e o que está disposto a dar em troca. Leia essa declaração todos os dias, em voz alta, até que se torne parte de você. Fé e autossugestão. A escola da mente, enquanto a escola ensina conteúdos externos. Hill nos lembra que o sucesso depende de dominar o mundo interior. Ele dizia, a fé é o ponto inicial de toda realização. Fé para Hill não era apenas religiosa. Era a convicção inabalável de que algo desejado se tornará realidade. E essa fé é cultivada através da autossugestão, isto é, repetir diariamente afirmações, visualizações e declarações, até que o subconsciente aceite como verdade. Exemplo prático. Muhammad Ali, o lendário boxeador, repetia incansavelmente, eu sou o maior. Ele dizia isso muito antes de conquistar títulos mundiais. Era autossugestão pura, moldando sua mente para a vitória. Exercício. Crie 3 afirmações de poder relacionadas ao seu objetivo. Repita-as ao acordar e antes de dormir, olhando-se no espelho. A imaginação. O laboratório da mente. Poucas escolas estimulam a imaginação como força prática. Hill mostrou que a imaginação criadora é o lugar onde desejos se transformam em planos e riquezas. Exemplo prático. Steve Jobs visualizava computadores pessoais em cada casa muito antes de isso ser viável. Essa imaginação criadora guiou todas as suas ações até que se tornasse realidade. Exercício. Reserve 15 minutos por dia para imaginar sua meta já conquistada. Veja os detalhes, sinta a emoção, agradeça antecipadamente. O verdadeiro segredo que a escola nunca ensinou depois de estudar os maiores gênios de sua época. Hill concluiu que o sucesso não depende de notas altas, mas de clareza de propósito. A riqueza não nasce de diplomas, mas de desejo ardente e fé inabalável. A realização não vem de repetir fórmulas, mas de usar a imaginação e persistir diante das dificuldades. Esses princípios formam uma ciência prática da prosperidade, uma ciência invisível, mas infalível, que não está nos currículos escolares. Fica comigo até o final desta série, porque vamos aprofundar cada um desses segredos que a escola nunca ensinou, mas que podem mudar radicalmente sua vida. Você vai entender por que pessoas comuns, aplicando esses princípios, alcançaram riquezas extraordinárias e como você também pode fazer o mesmo. O propósito definido, a força do porquê. Napoleon Hill afirmava que a maioria das pessoas fracassa porque não sabe o que quer da vida. Vivem reagindo às circunstâncias, deixando-se levar por pressões externas, tradições familiares ou pelas correntes da sociedade. Ter um propósito definido significa ter um norte claro. É a diferença entre vagar sem direção e navegar com o destino certo. Hill dizia, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas é necessário conceber algo específico. Exemplo real, Henry Ford não apenas queria trabalhar com carros. Seu propósito era tornar o automóvel acessível a cada cidadão comum. Esse propósito claro deu sentido a todos os seus esforços e guiou sua persistência diante das críticas e fracassos. Thomas Edison não buscava apenas inventar por inventar. Seu propósito era trazer luz ao mundo. Esse objetivo o fez continuar testando milhares de vezes até chegar à lâmpada elétrica. Exercício prático. Escreva em uma frase seu propósito definido. Pergunte-se, esse propósito me inspira? Me dá energia? Coloque-o em um lugar visível e releia todos os dias. Desejo ardente.
Desejo X, vontade. Superficial A. Escola pode ensinar o que é necessário para passar de ano, mas Hill mostrou que o sucesso exige algo além. Um desejo ardente, uma paixão inabalável que se torna combustível para todas as ações. Desejo ardente é a energia que o faz levantar cedo, persistir quando está cansado e continuar acreditando quando ninguém mais acredita. Exemplo real: Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir inventar a lâmpada. Quando perguntado sobre esses fracassos, respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. O que o sustentou não foram diplomas, mas um desejo ardente. Andrew Carnegie, que inspirou Hill, começou como um jovem pobre em uma fábrica. Seu desejo ardente de prosperar e seu propósito de deixar um legado de riqueza e conhecimento o transformaram em um dos homens mais ricos e influentes de sua época. Como cultivar desejo? Ardente defina claramente sua meta, quanto, quando e como. Leia essa meta todos os dias em voz alta. Imagine o resultado final já conquistado. Associe emoções fortes a essa visualização. Exercício prático. Escreva em detalhes o que deseja conquistar financeiramente. Estabeleça um prazo específico. Determine o que está disposto a dar em troca. Leia essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, sentindo gratidão antecipada, fé inabalável. A certeza. Antes da prova, Hill dizia que a fé é o ponto inicial de toda realização. Não é fé cega, mas convicção de que aquilo que você deseja já está a caminho. A escola ensina a acreditar no que é visível. Hill nos ensinou a acreditar no invisível, a acreditar no poder da mente antes que a realidade mostre resultados. Como cultivar a fé? Autossugestão. Repetir afirmações até que o subconsciente aceite como verdade. Visualização. Criar imagens mentais claras do objetivo realizado. Emoção. Sentir gratidão e alegria como se já tivesse conquistado. Exemplo real: Muhammad Ali, ainda jovem e sem títulos, dizia: eu sou o maior. Essa frase, repetida milhares de vezes, não era arrogância, mas autossugestão. Ele programou sua mente com fé até que seu corpo e suas ações seguissem essa verdade. Outro exemplo é Walt Disney. Quando apresentou sua ideia da Disneylândia, foi rejeitado mais de 300 vezes. Mas sua fé era tão grande que não havia dúvidas. Ele enxergava o parque em sua mente antes de qualquer tijolo ser colocado. Exercício prático. Crie 3 afirmações de fé relacionadas ao seu propósito. Exemplo: minha mente é um ímã de prosperidade. Todos os dias avanço em direção ao meu objetivo. Eu mereço riqueza e sucesso e estou recebendo-os agora. Repita-as todos os dias, com emoção, em frente ao espelho. A cada repetição, sinta como se já tivesse conquistado. Síntese dos 3 primeiros segredos. Propósito definido. Dá direção. Desejo ardente. Dá combustível. Fé inabalável. Dá força interior para continuar. Esses 3 segredos, ausentes da escola tradicional, são os pilares invisíveis de qualquer realização extraordinária. Agora eu quero saber de você. Qual desses 3 segredos você sente que precisa fortalecer mais hoje? Propósito, desejo ou fé? Escreva sua resposta nos comentários. Isso pode inspirar outras pessoas a refletirem sobre sua própria jornada. A autossugestão. O que é autossugestão? É o processo de alimentar sua mente subconsciente com pensamentos, palavras e imagens repetidas até que ela aceite isso como verdade. O subconsciente não julga. Ele não sabe distinguir entre realidade e imaginação. Se você repete todos os dias que é difícil enriquecer, sua mente inconsciente aceita essa ideia e molda sua vida de acordo com ela. Mas se você afirma com emoção que minha mente é um ímã de riqueza, o subconsciente também aceita e começa a trabalhar para tornar isso realidade.
Porque funciona, Hill dizia, a repetição de afirmações de fé leva ao subconsciente a crença necessária para agir. A autossugestão cria novos hábitos mentais. Ela substitui crenças negativas por crenças fortalecedoras. Ao longo do tempo, sua mente começa a reagir automaticamente de acordo com essas novas programações. Exemplo real, Muhammad Ali se tornou mestre da autossugestão. Ao repetir "eu sou o maior" antes de cada luta, ele não apenas convencia o público, mas, acima de tudo, convencia a si mesmo. Essa crença moldava suas emoções, sua postura e, consequentemente, suas vitórias. Exercício prático. Escreva 5 frases afirmativas relacionadas ao seu objetivo. Exemplo: eu mereço prosperidade. Todos os dias avanço em direção ao meu sucesso. Repita-as em voz alta pela manhã e antes de dormir. Associe sempre emoção e gratidão às palavras. Leia sua declaração de metas diariamente. Como parte desse processo, a imaginação criadora. O laboratório da mente Hill afirmava que a imaginação é a oficina onde desejos se transformam em planos e riquezas. É pela imaginação que visualizamos o futuro e transformamos ideias em realidade. Ele distinguia 2 tipos de imaginação. Sintética. Combina informações já existentes de novas maneiras. Criadora. Conecta a mente a uma fonte infinita de ideias e inspirações. Porque é importante, tudo que existe hoje foi primeiro imaginado por alguém. Sem imaginação, desejos não passam de intenções vagas. A imaginação é o plano de voo que permite transformar pensamento em ação. Exemplo real: Thomas Edison visualizou a lâmpada antes de inventá-la. Steve Jobs imaginou computadores pessoais em cada casa quando a maioria achava impossível. Walt Disney enxergava seus parques prontos em detalhes muito antes de construir o primeiro tijolo. Exercício prático. Reserve 15 minutos por dia para imaginar sua meta como já realizada. Feche os olhos e visualize os detalhes. Onde você está, quem está com você, como se sente. Anote todas as ideias que surgirem, mesmo as mais ousadas. Use a imaginação criadora não apenas para sonhar, mas para encontrar soluções práticas. O subconsciente, o guardião invisível Hill, descrevia o subconsciente como o elo entre a mente consciente, a mente criadora e a inteligência infinita. Ele é o guardião das crenças e emoções que determinam suas ações. Tudo o que você repete com emoção, positivo ou negativo, vai para o subconsciente e se torna parte do seu programa mental. É por isso que muitas pessoas parecem presas em ciclos de escassez ou fracasso. Elas alimentam constantemente pensamentos de medo, dúvida e limitação. Porque é essencial, o subconsciente trabalha 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme. Ele atrai circunstâncias, oportunidades e pessoas que combinam com suas crenças dominantes. Ele é a porta de entrada para o que Hill chamava de inteligência infinita, ou, em termos espirituais, a conexão com Deus. Exemplo real: atletas de elite usam visualização para programar o subconsciente. Eles se veem vencendo antes da competição, treinando a mente para reagir como se a vitória já fosse certa. Edison, em suas anotações, dizia que muitas vezes recebia soluções de problemas durante o sono. Isso era o subconsciente trabalhando em silêncio. Exercício prático: antes de dormir, leia sua declaração de metas. Feche os olhos e visualize sua realização com detalhes. Ao acordar, repita suas afirmações de fé. Durante o dia, vigie seus pensamentos para não alimentar o subconsciente com medo ou dúvida. A conexão entre os 3 segredos. A autossugestão é o ato consciente de plantar sementes na mente. A imaginação criadora é o processo de dar forma a essas sementes. Subconsciente é o solo fértil, onde essas sementes crescem e produzem frutos. Quando usados juntos, esses 3 segredos criam uma espiral de poder.
Você alimenta sua mente com afirmações, visualiza com emoção, grava isso no subconsciente e, pouco a pouco, a vida exterior começa a refletir essa nova programação. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses 3 segredos você vai começar a aplicar hoje? Autossugestão, imaginação criadora ou treino do subconsciente? Escreva nos comentários. Sua decisão pode inspirar outras pessoas a também despertar seu poder interior. O planejamento organizado. Porque é essencial, Hill afirmava: desejos sem planos são apenas sonhos. O planejamento organizado é o processo de transformar metas em etapas claras, práticas e alcançáveis. Muitas pessoas fracassam, não porque não têm inteligência ou desejo, mas porque nunca criaram um plano definido. Elas vivem na esperança vaga de que um dia as coisas vão melhorar. Características de um bom plano: clareza. Cada passo deve ser específico. Flexibilidade. Um plano precisa se ajustar às mudanças. Prazos. Sem tempo definido, não há senso de urgência, ação imediata. O plano deve começar hoje, não quando tudo estiver perfeito. Exemplo: Real Henry Ford não esperou ter os melhores recursos para iniciar a produção em massa. Começou com o que tinha, ajustou ao longo do caminho e aperfeiçoou o modelo continuamente. Seu planejamento era dinâmico, adaptável, mas sempre focado no propósito central. Exercício prático: pegue sua meta escrita, do exercício do desejo ardente. Divida-a em etapas anuais, mensais e semanais. Defina uma ação prática que você pode executar hoje. Revise o plano mensalmente e ajuste conforme necessário. O segredo não é ter o plano perfeito, mas ter disciplina para agir e flexibilidade para ajustar. A diferença entre sucesso e fracasso. Hill descobriu que uma das maiores fraquezas humanas é a indecisão. Ele escreveu: o hábito da procrastinação é um inimigo comum que quase todos precisam conquistar. Pessoas de sucesso decidem rápido e mudam lentamente. Pessoas fracassadas decidem lentamente e mudam rápido. Por que as pessoas não decidem? Medo do julgamento dos outros, medo de errar, apego ao conforto do conhecido. Hill observou que muitos deixam seus sonhos morrerem porque esperam pela aprovação externa. Já os milionários, mesmo sendo criticados, tinham coragem de decidir e seguir em frente. Exemplo real: Thomas Edison foi ridicularizado inúmeras vezes, mas não buscou aprovação. Decidiu seguir suas ideias. Walt Disney foi rejeitado por mais de 300 investidores antes de conseguir financiar a Disneylândia, mas sua decisão já estava tomada. Ele iria construir o parque, custasse o que custasse. Exercício prático: liste 3 decisões importantes que você está adiando. Escolha uma e tome a decisão hoje, sem esperar mais. Treine com pequenas decisões diárias para fortalecer sua mente. Decidir é um ato de coragem, e coragem é treinada, não herdada. A persistência, o que é desejo e fé colocam você em movimento. O planejamento mostra o caminho. A decisão dá o primeiro passo, mas apenas a persistência garante que você chegue ao destino. Hill dizia: a maioria dos homens é derrotada antes mesmo de alcançar a linha de chegada. A falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. O poder da persistência mantém você no jogo quando tudo parece perdido. Transforma fracassos temporários em aprendizado. Cria disciplina mental e emocional. Garante que, cedo ou tarde, os frutos apareçam. Exemplo: Real Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Colonel Sanders, fundador do KFC, foi rejeitado mais de 1000 vezes antes de alguém acreditar em sua receita de frango frito. Nelson Mandela passou 27 anos preso, mas nunca abandonou a luta por liberdade. Todos tinham algo em comum: persistência além do normal. Persistência, X. Insistência, persistência, é continuar adaptando o caminho até alcançar o objetivo.
Insistência cega é repetir os mesmos erros sem aprender. A diferença está na sabedoria de ajustar sem desistir. Exercício prático. Escolha um hábito simples para praticar diariamente por 30 dias. Leitura, economia, exercícios. Marque em um calendário cada dia cumprido. Observe como sua disciplina aumenta e como pequenos hábitos criam grandes resultados. O trio da conquista, esses 3 segredos: planejamento, decisão e persistência, são o que Hill chamava de o motor da realização. Planejamento dá direção, decisão dá movimento, persistência garante a chegada. Eles transformam ideias invisíveis em resultados tangíveis. Agora quero ouvir de você. Qual desses 3 segredos você sente que mais precisa desenvolver hoje? Planejamento, decisão ou persistência? Escreva sua resposta nos comentários, porque compartilhar fortalece seu compromisso e inspira outras pessoas. O poder do Mastermind. O que é? Hill descreveu o Mastermind como a aliança de 2 ou mais pessoas em harmonia, reunindo conhecimento, energia e experiências para alcançar um objetivo comum. Quando 2 ou mais mentes se unem de forma coordenada, surge uma terceira mente invisível, mais poderosa do que cada uma individualmente. Por que é importante? Amplia o conhecimento disponível, gera motivação mútua, cria responsabilidade compartilhada, abre portas para oportunidades que seriam inalcançáveis sozinho. Exemplo, Real Andrew Carnegie afirmou que sua fortuna não se devia apenas ao seu esforço individual, mas à inteligência coletiva de um mastermind formado por mais de 50 homens de confiança. Ele atribuía 90% de seu sucesso a esse princípio. Henry Ford também se apoiava em engenheiros, especialistas e conselheiros que compunham seu mastermind. Exercício prático. Identifique pessoas alinhadas com seu propósito. Crie encontros semanais ou mensais para compartilhar avanços e desafios. Estabeleça regras de confiança e cooperação. Lembre-se, o poder do grupo está na harmonia, não na quantidade. O subconsciente, o guardião das crenças, Hill, dizia que o subconsciente é o elo entre a mente consciente e a inteligência infinita. Ele funciona como um arquivo vivo, absorvendo tudo o que você repete com emoção. Se você alimenta constantemente pensamentos de escassez, o subconsciente molda sua realidade para confirmar essa crença. Se, ao contrário, você planta imagens de abundância, o subconsciente atrai situações, pessoas e ideias que confirmam a prosperidade. O subconsciente e a espiritualidade. Hill reconhecia que o subconsciente também é a porta de ligação com o que muitos chamam de Deus, universo ou inteligência infinita. Por isso, insistia tanto em usar oração, visualização e afirmações como ferramentas práticas para moldar essa conexão. Exemplo: real atletas de elite treinam a mente para visualizar vitórias antes mesmo da competição. Quando chegam ao momento real, o corpo apenas executa o que a mente já havia experimentado repetidamente. Exercício prático. Antes de dormir, leia sua declaração de metas em voz alta. Visualize sua realização com detalhes e emoção. Ao acordar, repita afirmações positivas. Vigie seus pensamentos durante o dia para não plantar sementes negativas no subconsciente. Com o tempo, o subconsciente passa a trabalhar 24 horas por dia em seu favor. O poder do cérebro. Uma estação de transmissão, Napoleon Hill, descreveu o cérebro humano como uma estação de emissão e recepção de pensamentos, semelhante a um rádio. Cada pensamento é energia que vibra em determinada frequência. Quando você pensa repetidamente em prosperidade, seu cérebro emite sinais nessa frequência. Esses sinais são captados por outras mentes, e você também capta ideias e inspirações compatíveis.
A inteligência infinita, quando a mente está em estado de desejo ardente e fé. O cérebro parece se conectar a uma fonte superior de ideias, o que Hill chamava de inteligência infinita. Muitos chamam de inspiração divina. Exemplo, real Nikola Tesla dizia que suas invenções vinham como flashes repentinos, como se fossem transmitidas de uma dimensão superior. Thomas Edison também relatava receber ideias de forma quase misteriosa, após períodos de concentração e persistência. Exercício prático. Pratique momentos de silêncio e meditação diária. Use esses instantes para abrir espaço para novas ideias. Tenha sempre um caderno para registrar insights repentinos. Associe suas ideias à fé, acreditando que não surgem por acaso. A força invisível do trio S's 3 segredos, Mastermind, subconsciente e cérebro, revelam que a mente humana não é apenas individual, mas conectada a uma rede invisível de poder criador. Mastermind conecta você a outras mentes. O subconsciente conecta você a si mesmo. O cérebro conecta você ao mundo e à inteligência infinita. Quando esses elementos trabalham em harmonia, sua capacidade de criar, atrair e realizar se multiplica exponencialmente. Agora quero ouvir de você. Qual desses 3 segredos você sente que mais precisa desenvolver hoje? Criar um mastermind, treinar seu subconsciente ou fortalecer o poder do seu cérebro? Escreva sua resposta nos comentários e inspire outras pessoas a também despertarem o poder invisível da mente. Chegamos ao momento mais enigmático e poderoso da filosofia de Napoleon Hill. Os segredos finais que completam o sistema. Até aqui exploramos propósito, desejo, fé, autossugestão, imaginação, planejamento, decisão, persistência, mastermind, subconsciente e o poder do cérebro. E agora entramos em 2 princípios que poucos ousam discutir, mas que Hill acreditava serem fundamentais: a transmutação da energia sexual e o 6º sentido. Esses segredos lidam com forças sutis, invisíveis, mas capazes de transformar vidas em escala inimaginável. Eles mostram que riqueza não é apenas resultado de ação e disciplina, mas também de canalizar energias interiores e se conectar a uma sabedoria superior. A transmutação da energia sexual. O que Hill quis dizer Hill afirmou em Pense e Enriqueça. A energia sexual é a mais poderosa de todas as energias humanas. Quando devidamente transmutada, ela pode ser o maior impulso criador para a realização. Não se trata de negar a sexualidade, mas de redirecionar essa energia criadora, que é uma das mais fortes do ser humano, para propósitos elevados. Negócios, arte, ciência, espiritualidade. Porque é poderosa, a energia sexual é carregada de emoção intensa. Quando associada ao amor, à paixão e ao propósito, torna-se combustível para realizações extraordinárias. Ela desperta criatividade, foco, magnetismo pessoal e poder de liderança. Exemplo real, muitos gênios criativos como Leonardo da Vinci, Tesla e Edison eram descritos como homens que redirecionavam suas energias para invenções e obras grandiosas. Grandes artistas e líderes também transmutaram sua paixão em expressão criativa e impacto mundial. Exercício. Prático. Observe como você gasta sua energia no dia A. Dia. Identifique excessos ou distrações que drenam sua força criadora. Redirecione conscientemente essa energia para projetos importantes. Associe emoções de amor, propósito e fé às suas metas. O 6º sentido. A porta da sabedoria superior. Hill descreveu o 6º sentido como o templo da sabedoria. Uma espécie de intuição elevada que surge quando todos os outros princípios foram praticados e integrados. É como se, após treinar a mente com desejo, fé, planejamento, persistência e autossugestão, você se tornasse capaz de acessar insights, ideias e avisos que parecem vir de outra dimensão. O que é intuição?
orientação interior que não depende da lógica imediata, um pressentimento que conduz a decisões certas em momentos cruciais, uma forma de comunicação entre sua mente e a inteligência infinita. Exemplo, já Steve Jobs dizia que a intuição é mais poderosa do que o intelecto. Thomas Edison relatava que suas invenções muitas vezes surgiam em flashes repentinos. Líderes espirituais, como Gandhi e Madre Teresa, tomaram decisões guiadas por um sentido interno que transcendia a razão, como desenvolver reserve momentos de silêncio, oração e meditação. Escute sua voz interior, sem distrações. Registre ideias ou sonhos significativos. Aprenda a confiar mais nesse guia interior. A síntese dos segredos de Hill reunindo tudo, temos um sistema poderoso. Propósito definido, desejo, ardente fé. Inabalável autossugestão conhecimento. Especializado imaginação. Criadora planejamento. Organizado decisão persistência mastermind subconsciente ou. Poder do cérebro transmutação da energia sexual o sexto. Sentido esses segredos revelam que a verdadeira educação não acontece apenas em escolas, mas na forma como você treina a própria mente, cultiva suas crenças e age com disciplina e fé. A escola pode dar informações, mas apenas você pode decidir o que fazer com elas. Napoleon Hill mostrou que o sucesso é construído por quem sonha grande, mas age todos os dias. Planta fé e desejo em sua mente, persiste. E quando o fracasso aparece, usa sua energia interior de forma criativa. Confia em sua intuição como guia espiritual. O segredo que a escola nunca ensinou é simples e profundo. O verdadeiro poder está dentro de você. Napoleon Hill deixou um legado que ecoa até hoje. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora o segredo está em suas mãos. Você pode continuar vivendo dentro das limitações impostas pela sociedade ou pode aplicar esses princípios e criar a vida que sempre desejou. A escola ensina muitas coisas, mas o segredo do sucesso está na sua mente e na forma como você escolhe usá-la.